Dá-lhe CCCP, diz o Sidney Cripa. Regina Alves, pacote de 5 assinaturas, ó. Então temos mais 5 membros aí no canal. Agradecer a grande camarada Regina Alves, Encarnação Melgar de São Paulo, Sidney Cripa lá de Floripa, o Ivo Kruger de Rio dos Cedros, Santa Catarina. Vão dizendo aí, pessoal, a cidade que estão assistindo, que é legal a gente ver aqui, ó, o Manuel Dias, do Rio de Janeiro, a Regina Alves, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Vamos trazer, então, ó, pessoal, essa notícia aqui, né, que é a notícia da capa, para a gente repercutir brevemente. O Superior Tribunal Militar recebendo aí o pedido de perda de patente do Bolsonaro e mais 4 oficiais. Ações foram protocoladas pelo Ministério Público Militar no STM, né, Superior Tribunal Militar. 3 generais e um almirante da Marinha. Ações para que sejam expulsos das Forças Armadas em funções da condenação na ação penal da trama golpista, né? A medida do Ministério Público Militar foi tomada após o Supremo declarar no ano passado o trânsito em julgado das condenações, né? E ali no próprio acórdão, né, do Alexandre de Moraes já constava essa previsão de remessa ao Superior Tribunal Militar, porque a perda da patente, infelizmente, não é automática, né, pessoal? Isso aqui ainda é um resquício aí da ditadura militar, né? É que constou lá na nossa Constituição, se não me engano, é o artigo 144 da Constituição, que prevê que militares condenados só perdem a patente após uma decisão transitada em julgado do Superior Tribunal Militar, né? Isso aqui é resquícios da ditadura ainda na nossa Carta Constitucional, né? É evidente que essa perda de patente já deveria ser uma consequência direta da condenação por atentado ao Estado Democrático de Direito, por tentativa de golpe e pelos 5 crimes pelos quais eles foram cometidos, né? O Ministério Público entendeu que eles são indignos, né, de ostentarem a farda e a patente que eles ostentam ainda, né? De acordo com a Constituição, o oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão. No caso, o processo da trama golpista, as penas de Bolsonaro e demais acusados variam entre 19 e 27 anos de prisão. E aqui está um detalhe, né? O Mauro Cid só não está nesse pacote porque, pelo acordo lá da delação premiada que ele fez, a pena ficaria dentro dos 2 anos de prisão e, portanto, ele não perderá, Mauro Cid não perderá a patente, né? Se a perda das patentes for... Esse é um detalhe interessante, ó, pessoal. Se a perda das patentes for decretada pelo Superior Tribunal Militar, o salário que Bolsonaro e os demais militares recebem, isso aqui é um absurdo, né? Será repassado para a esposa ou filhas em forma de pensão. É a famosa morte ficta, né? O benefício é conhecido como morte ficta e está previsto na legislação das Forças Armadas desde 1960. Deveria perder a remuneração, né? Afinal, se está sendo expulso, se é indigno, mas, enfim, né? Está previsto em lei, né? E tem um outro detalhe interessante, né? O Tribunal Militar tem um detalhe interessante, que se eles forem condenados no STM, eles ficam sujeitos à prisão comum, né, pessoal? Eles perdem ali a prerrogativa de, como generais, estarem presos num batalhão das Forças Armadas, toda aquela regalia que eles estão desfrutando hoje, né? O Braga Neto, o Garnier, o Heleno. Então, há a possibilidade aí deles irem para presídios comuns, caso percam essa patente, né? O Tribunal Militar é composto por 15 ministros, sendo 5 civis e 10 militares, cujas cadeiras estão distribuídas entre 4 vagas destinadas ao Exército, 3 à Marinha e 3 à Aeronáutica. Isso aqui é um detalhe interessante, né, pessoal? Tem 5 civis ali e 10 militares, e os relatores, está aqui, ó, foi por sorteio, né? A decisão era que cada processo seria um relator sorteado diferente, não ficariam os 5 com o mesmo relator. Eu acho que deveria ser com o mesmo relator os 5, tá, pessoal? Mas, enfim, foi um entendimento aí da presidenta, né? E ficou aqui, ó,
O almirante Garnier pegou a ministra Verônica Sterman, que é uma civil. Então, o Garnier, para mim, pegou a pior relatora, uma relatora civil. Tá? O Bolsonaro pegou o Carlos Aquino, que vem da aeronáutica. O Paulo Sérgio também pegou um civil, ó, que é o Barroso Filho, ministro Barroso Filho. Até não sei se é filho do... Realmente é filho do ministro Barroso, né? Não sei, até tem que ver isso aqui. O general Heleno pegou um ministro da Marinha, Celso Nazaré, e o Braga Neto pegou Flávio Lância, do Exército, né? Então, antigo colega dele, né? O Braga Neto será julgado por um coleguinha ali do Exército, né? O julgamento, ó, isso aqui é interessante, ó, esse dado é interessante. Ó. Em coletiva de imprensa, a presidenta do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, explicou que o tribunal não tem prazo legal para julgar ações. Interessante a gente lembrar que essa Maria Elizabeth Rocha é uma excelente ministra, nomeada pelo Lula, né, civil, se não me falha a memória, e fez um discurso contundente contra o golpe de 64, inclusive gerou uma polêmica ali com um dos ministros mais reaças, né, e fachos, ficou indignado com a declaração dela, dizendo que ela não poderia falar aquilo em nome do tribunal, e ela disse, não, eu não falei em nome do tribunal. Eu sou presidenta do tribunal, mas eu me manifesto enquanto pessoa física contra o golpe. Eu acho que é um absurdo o que o senhor está dizendo de querer defender um golpe militar que houve no Brasil, né? Então, essa ministra Maria Elizabeth Rocha, que é a presidenta do STM, repito, merece a nossa confiança, né? Então, ela explicou que o tribunal não tem prazo legal, né, para julgar as ações, mas ela diz que vai pautar os processos para julgamento imediatamente após os relatores liberarem os casos para o julgamento, né? De acordo com as regras internas do tribunal, a presidente só vota em caso de empate e sempre a favor do réu nas ações de perda do oficialato. Então tá aqui, né? Não entendi isso aqui, sempre a favor do réu. O empate, eu acho que em dúvio pró réu, né? Se der empate, o oficial permanece, né? E palavras da ministra Maria Elizabeth, ó. Não pretendo procrastinar o julgamento de questões tão relevantes que são submetidas à apreciação desta corte, afirmou. E aqui, para fechar só esse tema, né, pessoal, isso aqui é interessante. Os ministros do STM têm pouquíssimos processos para julgar, pouquíssimos processos, inclusive essa justiça militar é outro resquício autoritário da nossa Constituição, né? É herança maldita, tanto a necessidade desse julgamento para que eles percam as patentes, como a própria existência de uma justiça militar do Brasil é um resquício autoritário que a ditadura de 64 ainda nos lega no Brasil, né? E lamentável que a gente ainda conviva com esse tipo de coisa, né? Então, assim, esses ministros têm pouquíssimos processos sobre a sua guarda, tá? Nas suas prateleiras, e não há justificativa, não há nenhuma justificativa para que esses processos não sejam julgados ainda neste primeiro semestre, tá, pessoal? Quanto mais até o fim deste ano. Então, assim, é preciso que haja uma pressão muito grande, especialmente da nossa imprensa, em relação ao rápido julgamento desta questão aqui, né, pessoal? Então tá aí a notícia, né? Cabide de emprego de milico, né, o Sérgio Freire. É exatamente, né? Justiça militar é uma excrescência da ditadura, diz o Sidney Kripa. Perfeito, né? Perfeito. Sidney Kripa dizendo que é Deus comunistas, né? Tá devagar esse chat aqui, pessoal. E aí, QD, vamos deixar comentário aí, vamos movimentar o chat para chegar mais gente, ó. Tá aqui a Janete conosco, ó. A Maria Goretti, meu presidente Jair Messias Bolsonaro está sendo condenado pelo que nada fez. Maria Goretti, em que mundo tu estás vivendo, minha cara? Em que mundo a senhora está vivendo? Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa, Maria Goretti. E tem a questão das joias, hein? Vamos trazer aqui em homenagem a Maria Goretti, ó. Em homenagem a Maria Goretti. Investigações sobre o caso das joias, Maria Goretti. Tá ligado nessa, Maria Goretti? Vamos ver junto aqui, ó. Assiste conosco aqui, ó. Olha só. O Jair Bolsonaro está preso, é presidiário, está pedindo arrego para a mulher para ver se consegue sair da cadeia, mas ele pode sair impune de um outro caso, gente. Importante a gente trazer de volta esse caso.
O caso das joias, vocês lembram do caso das joias? Muita gente apostava que esse seria o caso mais fácil de pegar. Né? Nesse caso, seria mais fácil pegar o Bolsonaro, porque aqui é roubo. Pelo menos a acusação é essa. A investigação sobre as joias está empacada e pode prescrever, pelo menos em parte. Olha aí. As investigações começaram em 2023 e tramitam em várias áreas: criminal, administrativa e fiscal, né? As aduanas aí, porque eles trouxeram as joias sem declarar. Essa última, a parte da investigação na Receita Federal, é a que corre mais risco de prescrição e a Laura Couto traz a explicação para a gente. Laura. Rodrigo, para quem não lembra muito bem, a história é a seguinte: um conjunto de 6 itens entrou no Brasil em 2021 sem ser declarado nem detectado pelas autoridades brasileiras. E entre os itens estavam um relógio, uma caneta, um anel e um rosário. Esse estojo, que passou despercebido, foi entregue ao Bolsonaro, que tentou vender as joias avaliadas em mais de 6,8 milhões de reais. O episódio gerou um procedimento no TCU, o Tribunal de Contas da União, que resultou em uma apuração aduaneira e uma investigação penal, pela qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado perante ao STF. Mas, desde que o Jair Bolsonaro foi indiciado, não há novidades no processo, que está nas mãos do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E tem mais: no âmbito fiscal, a Receita acendeu um alerta para o risco de prescrição, já em outubro desse ano de 2026, dos crimes de descaminho e advocacia administrativas. Isso caso o TCU não compartilhe com o órgão informações sobre as joias, que ainda precisam passar por perícia, Rodrigo. Então é isso, está andando devagar, eu acho que é proposital, para pelo menos livrar o Bolsonaro de uma condenação por roubo, por descaminho, como se diz, por contrabando, seja o que for. Mas é uma condenação que daí não é golpe de Estado, é meter a mão no patrimônio que não é dele. E aí tem uma tentativa ali de setores da administração pública de poupar o Jair Bolsonaro, e é importante que ele seja responsabilizado também por isso. Você lembra? Chegaram a mandar o relógio para os Estados Unidos, depois o advogado do Bolsonaro correu para lá, recomprou o relógio, trouxe de volta, tentou, né? Teve aquelas outras joias que foram mandadas, que o pai do Mauro Cid recebeu nos Estados Unidos, tirou fotografia, está tudo documentado. Então, por que não está andando? Tem aí algum acordo para proteger o Jair nessa investigação, pelo menos. Sobram provas sobre essa questão das joias aí. Pessoal, quem puder se tornar membro do canal, a partir de R$ 1,99 por mês, tá? É importante para nós, estamos chegando nos 500, que é a nossa meta, já passamos de 315 membros, né, nessa volta da monetização. E vou pedir para vocês se inscreverem também nos grupos de WhatsApp nosso, tá? Os links estão na descrição do vídeo aqui. Isso aqui é muito importante para nós aí, para o canal crescer, né? E vamos junto nessa luta.